jornada da regência comigo. E o nome dele é Jaini Aparecido Flor. Ele também é graduado da licenciatura em Ciências Biológicas. A gente está aqui para apresentar o relato do estágio supervisionado, né, de regência no ensino fundamental, anos finais. Bom, né, o estágio, a gente sabe que é uma etapa muito importante para a nossa formação do curso de licenciatura, né, de acordo com o artigo 1 da Lei número 11.788, o estágio é uma atividade desenvolvida no ambiente de trabalho, né, que visa a nossa preparação para a nossa formação, e para que isso ocorra é preciso que haja um tutor responsável, né, em um ambiente adequado. Dito isso, o objetivo do nosso estágio é aplicar os conhecimentos adquiridos na nossa formação acadêmica até o momento, né, no sexto semestre, e também, né, utilizar estratégias pedagógicas, né, materiais para a gente poder aprender ao longo do nosso curso. E aqui tem uma imagem da IACA e de mim à frente da escola. Bom, o nome da escola que a gente estagiou é Escola José Adonias Gurgel de Albuquerque. O período realizado foi dia 1 de 10 de 2024 a 12 de 11 de 2024. A disciplina foi com a Zilbra e com o Cláudio Pinto. A turma foi do 8º ano A, 6º ano A, 6º B e 7º E. Bom, as atividades a regência em sala de aula foram 20 horas, caracterização da escola, 10 horas, a análise do livro didático, 10 horas, e a participação de reuniões e planejamentos docentes foi 15. O projeto de intervenção foi às 5 horas. Aqui, nessa fotinha aqui, nessa figura, a gente vê que a gente fez o estágio no 8º ano A. Aqui é a sala do AEE. E aqui é um letreiro, né, de um dos alunos, ele realizou quase todo o mês a leitura dos livros. Bom, a Escola José Adonias, ela fica localizada na Avenida João Paulo II, no bairro São Francisco, e ela foi fundada no dia 27 de maio de 1991. Ela tem já cerca de 500 a 600 estudantes, né, no caso são do 6º ao 9º ano, né, ensino fundamental 12, e durante o turno de 1. Aí, a primeira etapa, né, do nosso estágio foi a caracterização. A gente começou com a sala de AE, né, a sala de atendimento especializado. E a gente foi lá, conversou com a professora responsável, e a gente soube de uma coisa que a gente já vinha observando, né, que eles levam os estudantes para o atendimento durante as aulas, né. Normalmente era para ser no contraturno, mas como os alunos lá são do sítio, não tem como levar no contraturno. Aí vão durante as aulas mesmo. Chega lá, pega o estudante e leva para a sala de atendimento. Bom, e a sala de atendimento, como vocês podem ver, é repleta de jogos didáticos e também livros. Bom, aqui são as salas, a foto minha e do Jaini com cartazes reproduzidos ao longo do semestre, ao longo do ano. Aí aqui é a cantina da escola, onde eles reproduzem os alimentos. Aí na escola eles têm um fichário, né, que cada semana é uma quantia de alimento diferente. Vocês podem ver aqui que a sala de lá, a gente passou por todas as salas, né? E a maioria é assim, tem cartazes por todas as paredes. E a maioria são feitos pelos professores de ciência, né? Tanto o Cláudio Pinto quanto a Zilbra. Né? É difícil ter um cartaz de outra disciplina. Aí, aquela ali, né, ela é a coordenadora pedagógica do José Adonias. A gente foi conversar com ela a respeito, né, como é a relação dela com os professores, com os alunos. E ela falou pra gente que tinha uma dificuldade muito grande com os alunos do 9º ano. Porque lá, os alunos do 9º ano, eles são integral, né, manhã e tarde. Aí, por conta disso, tem muitos alunos que faltam, né, faltam 2, 3 dias por semana por conta de ser integral. Aí eles tentam fazer esses alunos irem para a escola, fazem reuniões com os pais, mas até agora nenhuma medida foi efetiva, né? A turma que mais falta é o 9º ano. Bom, aqui foram os livros utilizados no estágio de regência. A gente utilizou a Conquista das Ciências, que é do 6º, do 7º e do 8º, anos finais. E
de professores, bem pouco. E às vezes a gente tinha que pesquisar pelo Google e baixar em PDF para a gente poder dar aula. Aí os autores dos 3 livros, né, foram a Roberta Aparecida Duane, Iranaki, e o Tiago Marcelo de Abreu Hortência. Eles são tanto autores quanto editores desses 3 livros. Né, e os 3 eles passaram pelas etapas avaliativas, né, do PNLD, e durante a análise deles a gente percebeu que eles são bons, né, eles têm muitas ferramentas que a gente consegue utilizar, como por exemplo indicação de documentário, indicação de filme para assistir. Aí normalmente no final de cada unidade tem ali um experimento para o professor realizar no final da aula, só que a gente viu que eles não utilizam muito, porque até porque tem que ter os materiais, né? Aí muitos experimentos que tinham no livro precisavam de materiais que não tinham ali na escola para poder ser aplicados. Bom, a próxima etapa foi a participação em reuniões e planejamento docente. Para realizar os planos de aula, a gente utilizou o modelo DSE, que é disponibilizado, né? Aí a gente teve 2 supervisores, foi a Zilber e o Cláudio Pinto. Aí sempre, antes de finalizar o plano de aula, a gente enviava tanto para o Alex, que era o orientador aqui do IEF, né, quanto para os 2 professores. Aí eles avaliavam e a gente dava início à próxima etapa. Os ensaios que a gente fazia pelo Canva, esse aqui é do 6º ano, que a gente deu aula sobre a visão, que foi com a turma do Cláudio Pinto, professor Cláudio Pinto. Esse aqui é de maquinismo, que foi do 7º ano, que também foi com a turma do Cláudio Pinto. E esse aqui é o trabalho de potência, que a gente fez com os alunos do 8º ano A. A gente trouxe aqui só uma citação do Oliveira, 2018, que ele fala, né, que os planos de aula são essenciais para poder a gente dar aula, porque é a partir do plano de aula que você vai montar todo aquele contexto, que você vai estar ali implementando na sala de aula. Então, sem eles, o processo de ensino-aprendizagem pode ser danificado, pode ser prejudicado. E às vezes era muito difícil porque a gente tinha que escrever na lousa por conta que os projetores eram ocupados por outros professores que davam aula e a gente tinha que fazer tudo à mão. Bom, aí aqui passando para a regência, né? Como a gente já falou, nós temos regência em 4 turmas. Foi 2 do 6º ano, uma do 7º e uma do 8º. Aí essa primeira foto aqui foi de uma regência no 8º ano A, né? Que é a Zilber, que é a supervisora. Aí no 8º ano A, a gente ensinou principalmente os conteúdos sobre energia, né? Tipo de energia, trabalho de potência. E no 7º ano foi um conteúdo sobre máquinas, principalmente máquinas simples. E tiveram também no 6º ano. E do 6º ano foi olfato, degustação e audição. Aí a gente um pouco utilizava o livro, a gente mais desenhava na lousa para eles poderem entender. E eles desenhavam também no caderno para que quando fosse no final da aula, o professor poder corrigir e dar a nota. Isso aí. A maioria das turmas de Adonis, elas são muito numerosas, né? O 8º ano tinha 40 e poucos estudantes, já o 6º ano pelo menos, né? Aí tinha uma cerca ali de 27 a 25 estudantes. E tinha alguns que faltavam porque moravam no sítio. Embora fosse 40 alunos, tinha que a gente chegava lá e tinha 20 estudantes, né? Então faltava bastante. Aí durante a nossa regência, a gente buscou, não vai em sala de aula, né? Lá eles têm um laboratório que tem muitos materiais. Se a gente for comparar até com o IFCE, tem muitos materiais naquele laboratório, né? Principalmente para a escola de ensino fundamental. E os estudantes, eles não conheciam quase nada que tem no laboratório, né? 6º, 7º e 8º ano que a gente frequentou, eles praticamente não tinham ido no laboratório. Aí como a gente deu aula sobre os sentidos, né? Visão, os outros sentidos, a gente buscou levar para eles os materiais que tinha, né? Eu tinha um modelo de um olho lá no laboratório, tinha uma boca, aqui, ali também, e a gente buscou levar isso para a sala de aula. Por exemplo, hoje era uma aula sobre visão. A gente ia lá no laboratório, pegava, né, o modelo do olho, levava, dava aula e também deixava eles virem, modelo, mexer, né, que dá para desmontar. Aí eles gostaram bastante. A gente ia passando para eles em fileira, aí eles iam passando um do outro. A gente também passa o documentário para eles. Esse aqui foi até uma indicação do próprio livro, né, que foi do Nikola Tesla e do Thomas Edison. Como era energia, aí o livro indicava
deixava isso para comentar, a gente passou para eles. Também passei uma atividade, não tem aqueles jornalzinhos, né, que é uma noveleta, assim, né, coloca nas casas, a gente pegou, recortou, né, por exemplo, recortou desenho, foto de ventilador, de televisão, e pediu para eles apontarem o que eles enxergavam as energias, por exemplo, energia cinética, ou então energia elétrica, energia térmica. Eles gostaram bastante. E aqui é a nossa fase de jogo didático, que o Jair vai passar agora. Eu vou colocar aqui no chão, vou mostrar para colocar aqui. Sim, né? Olha. A gente fez o modelo, né? A gente ia fazer o modelo das ISPs, mas aí como a professora já tinha falado, né, na matéria dela, no livro, a gente preferiu fazer um jogo sobre a energia. Isso. Aí o público foi o oitavo ano lá, né? Aí a gente elaborou um fluxo sobre a Manzinho, antes de poder, né, fazer outro projeto. Aí desde os estudos sobre o que é um jogo didático, a importância do jogo didático, aí a gente elaborou também um diagnóstico inicial para saber o que é que os estudantes iriam achar do jogo. E um diagnóstico após aplicar o jogo, para poder comparar, né, se o resultado do jogo foi positivo com a aprendizagem dos estudantes. Bom, aqui foi o pré-diagnóstico, que foi o primeiro diagnóstico que a gente fez. A gente foi para o laboratório de ciências e foi chamando de um por um para eles fazerem o diagnóstico. Aí aqui foi o diagnóstico 2. A gente teve o consentimento da professora, né, da diretora Heloísa, para poder fazer essa pesquisa e também foi tirada a informação do nome do aluno, de outras informações que pudessem identificar. Aí aqui são as fotos do jogo que vocês têm aí em mãos. Ó. Aqui é o tabuleiro e também tem as cartinhas do jogo aqui. Aí tem 3 tipos de cartas. Tem as cartas de desafio, as cartas de situação e as cartas de pergunta. Tudo relacionado à energia. Por exemplo, desafio. Tinha uma questãozinha na carta, o estudante lá na lousa e responderia. Ou então uma situação, por exemplo, você deixou a luz do quarto ligada durante todo o dia, volte a casa, para poder o aluno ter aquela consciência do que é certo e o que é errado. E o jogo ele foi feito com caixa de papelão e as cartinhas a gente usou fita. Aí até o modelinho das cartas ainda tem enviou para a Zilda, porque ela falou que podia usar depois na outra turma, que a gente só deu no 8º ano, né? Tinha um 8º também. Aí aqui é a aplicação do jogo didático que a gente dividiu a sala em 2 equipes e cada pessoa ia lá no meio do jogo. Eles pegavam uma carta, o Jaime lia e eles tinham que falar o que era que aquela carta estava querendo dizer. Aí aqui, o Alex também teve lá, né? Aí o Júnior e a Ingrid, eles fazem estágio na mesma escola, mas só que em salas diferentes da nossa. Aí eles ajudaram a gente na aplicação, né? Estava a professora Zilda, que era a supervisora, o Alex e a gente, o Júnior e a Luiz também ajudaram um pouco da gente. Aí vocês viram aqui, né? A sala foi dividida em 2 partes. Aí como a gente viu que os alunos tinham muita dificuldade em trabalhar em equipe, a gente tentou fazer com que o jogo fizesse eles trabalhar mais em equipe, né? Para ver se ajudava. Aí também contribui com o ensino do conteúdo. E também eles gostaram muito dessa parte que a gente levou o jogo, porque eles interagiam, porque quando a gente estava dando aula, eles não interagiam muito com os coleguinhas e muito menos com a gente. Aí a gente preferiu fazer um jogo que pegasse, né, todos os alunos. Aí as regras do jogo já foram elaboradas a partir dos resultados que tem aí no documento. Isso. Bom, então vocês viram um panorama geral de como é que foi o nosso estágio, né? A gente é que contribuiu para a gente. Primeiramente, quando a gente estava aqui, antes de ir para o estágio de regência, era uma visão completamente diferente. A gente tinha uma visão do que era ser professor, chegou lá no estágio, a visão mudou, né? Para mim, mudou pelo menos para melhor, a visão foi mais positiva. Então, o estágio foi muito positivo nesse sentido. Só que
também para os desafios, né? A gente teve muitos desafios em relação aos planos de aula, porque a gente elaborava um plano de aula, chegava em sala e faltava algum material, né? O projetor não estava disponível, a gente tinha que tentar mudar, né, o que a gente tinha em sala de aula. E às vezes o projetor estava ocupado, então a gente tinha um plano B, que era fazer tudo à mão, na lousa. Aí a gente já gosta de desenhar, aí a gente faz os desenhos na lousa. Enfim, aí a gente também teve uma interação positiva com os funcionários da escola, né? Tanto com a Heloísa, com a Zil, com o Cláudio. Eles foram muito legais para a gente, porque a gente teve que terminar o estágio em um período bem curto, né? Então eles dois ajudaram bastante a gente nesse sentido. E com as salas também foi uma impressão positiva, né? Os estudantes gostaram bastante de ter aula com nós dois, né? A gente saiu, não queria que a gente tivesse saído, já vimos eles aí por a rua, perguntando que a gente ia voltar. Então eles gostaram e aprenderam bastante. O jogo mesmo mostrou, né, que eles conseguiram entender o que a gente tinha ensinado. Então, no geral, né, o estágio contribuiu para a nossa compreensão sobre o que é a prática docente. Como o Scalabrini fala e o Molimar em 2013, essa prática docente ela vai sendo aprimorada, né, todos os dias. Então a gente tinha um dia para o estágio, quando ia o segundo já era diferente, né? Já era uma realidade diferente, já era um contexto diferente. Então é importante que tenha sempre essa formação contínua. Bom, e a principal aprendizagem do estágio é a experiência e prática, inovação e autonomia. E a sugestão de melhoria é materiais para os estágios e organização e conciliação do tempo com outra disciplina. Aqui foi uma frase que tinha na parede do sexto ano. A gente percebeu que como o período de estágio foi curto, né, a gente teve um pouco de dificuldade para organizar, né, o que a gente desenvolver na escola. Por exemplo, uma coisa que lá na frequência demanda 5 horas, como o projeto de intervenção, né? A gente pode dizer que gasta bem mais do que 5 horas. Aí para conciliar com a disciplina do curso, né, as demais disciplinas, aí complicou um pouquinho, mas deu certo. Aí a nossa sugestão é essa, de aprimoração e conciliação. Então, no geral, o estágio foi desafiador para nós dois, mas ele, né, permitiu que a gente aprendesse bastante, a gente teve o apoio de todo mundo lá da escola, daqui do IEF, então a gente conseguiu aprender bastante. E também o Alex também apoiou muito a gente, e a professora e o professor Zé. Eles são